E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Matheus, vou entregar para vocês aqui o melhor conteúdo de Direito Constitucional voltado no tema de direitos sociais. Então, já deixa aí o seu like, compartilha com seu amigo que está estudando para a Polícia Militar do Ceará, que todo esse conteúdo é voltado para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Tá? O edital já está aberto, prova já tem data marcada, então se prepara. O quadro está em branco, então indica que a gente vai construir o nosso quadro, vai montar ali um raciocínio a respeito desse tema. Então pega o seu café, seu lápis, ali a sua caneta e uma folha para que você possa escrever tudo que eu vou direcionar aqui para você. Tudo bem? Então vamos lá, né? Sem muita enrolação, o que é que eu preciso que vocês entendam? Os direitos sociais é um tema bem importante para as carreiras policiais, então ele acaba sendo cobrado em vários concursos, não só da Polícia Militar do Ceará, mas a gente tem vários outros concursos, é só você olhar as questões anteriores que cobraram esse tema de direito social, então Polícia Militar de Alagoas, Polícia Militar de Pernambuco, certo? Então na região Nordeste, também Sudeste, em toda a região do Brasil, a gente tem muitas questões cobrando esse tema. E o que é que eu quero que você entenda? Os direitos sociais, pessoal, ele está relacionado aos direitos de segunda geração. Então já vai colocando aí no seu caderno. Então os direitos sociais são os direitos de segunda geração. Eu não conheço isso, Matheus. Nunca ouvi falar desse tema. O que é isso? Se eu não me engano, tem até aqui uma aula, certo, no nosso canal que fala sobre esse tema, mas é importante que você conheça a teoria geral dos direitos fundamentais. Quando a gente fala das teorias gerais dos direitos fundamentais, lá a gente vai ter as dimensões ou as divisões. E aí a gente vai ter os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Os direitos de segunda geração são conhecidos, tá certo, como os direitos sociais, políticos, não, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, direitos de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Olha, ainda está na mente, tá? Econômicos e culturais. Isso aqui é bom você guardar para sua prova. Pode ser que a banca ela cobre essa parte da teoria geral, que é a parte inicial. Fechado? Outro ponto importante aqui que a gente precisa entender sobre os direitos sociais. Ele vai estar falando sobre prestações positivas. Não entendi, Matheus. Então, são atitudes, são ações do Estado, pessoal, que são ações positivas, com o objetivo de garantir ali algum benefício, algum, tá certo, direito para o cidadão. Fechado? E aí, a gente vai iniciar esse tema dentro agora, de fato, da nossa Constituição. Então, isso aqui não está lá dentro da Constituição, porque a Constituição ela traz o texto de lei, de fato, isso aqui está um pouquinho antes, é a teoria geral, certo? Mas a nossa Constituição, ela vai falar sobre os direitos sociais a partir do artigo 5º, perdão, a partir do artigo 6º, certo? Então, a partir do artigo 6º da nossa Constituição, a gente já começa a falar sobre os direitos sociais. Matheus, e vai até qual artigo? A gente hoje vai até o artigo 11. A partir do artigo 12 em diante, a gente já entra no tema de nacionalidade. Então, no artigo 6º até o artigo 11, 11º, a gente vai estar falando sobre direitos sociais. E aí tem várias ramificações lá dos direitos sociais. Então, a gente vai falar sobre os direitos dos trabalhadores, certo? Algumas condições ali que serão garantidas aos brasileiros, trabalhadores seja urbano, trabalhador rural. A gente vai falar isso mais à frente. Mas preste atenção aqui. Dentro do artigo 6º, no caput do artigo 6º, então já coloca aí, ó, caput. Quando a gente fala no caput, é a parte inicial do artigo, né? Aquele primeiro entendimento que você vai ter ali, certo? Lá eu vou ter todos os direitos que a Constituição traz como direitos sociais. Matheus, mas esse rol é um rol taxativo? Só vai ser aqueles direitos? Não, é um rol exemplificativo. Mas o que a Constituição vai apresentar ali no artigo 6º é muito importante porque a banca ela vai tentar confundir você na hora de realizar a sua prova. Fechado? Então, se liga aqui. Vou colocar aqui um mnemônico que a gente utiliza muito. Não sei se você já utilizou, sabe o que é o mnemônico. O objetivo do mnemônico é justamente facilitar o nosso entendimento quando tem vários termos, várias características, várias informações e a gente precisa memorizar. Se liga nesse mnemônico aqui, ó. Edu mora
lá, vai anotando aí, desse mesmo jeitinho que eu estou montando aqui, ó. Saul mora... Não, perdão, Saul trabalha, você vai entender porque eu estou colocando isso. Ali, a gente vai ter Assis segue, o segue transportando preso. Beleza? Então, cada um desses aqui é um direito. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Vai anotando aí. Você vai entender. Depois que você fizer esse mnemônico aqui, aí você vai começar a puxar. Ah, Matheus, eu sou bom de decoreba. Eu leio, vou ler uma, duas, três vezes, eu já vou conseguir decorar. Beleza, não tem problema. Quando eu estava estudando para o meu concurso, antes de ser aprovado, eu fiz um mnemônico, certo? Eu tentei, lendo. Quando eu ia responder as questões, eu errava. Então, peguei o mnemônico, adotei ele para mim, comecei a escrevi umas três vezes, botei ali no próximo do local que eu estudava, colei, ficava sempre tendo aquela ali, aquela imagem, certo? E aí fui memorizando e consegui gravar. Então, o Edu, quando a gente fala do Edu, o Edu é educação. Puxa uma setinha aqui. Educação. O mora é de moradia. O lá, o LA, lá, é de lazer. Isso tudo está previsto na CF, tá? O Saúl é de saúde. Saúde. Eu vou colocar de outra cor aqui para ficar mais bonito, certo? E facilitar aí o seu entendimento. Então aqui é saúde. Trabalho. Alimentação. Olha como fica mais prático. Assistência a quem? Assistência, galera. A o quê? Assistência aos desamparados. Assistência aos desamparados. Vou completar aqui o M. O PRO é de proteção à maternidade. Proteção à maternidade. Maternidade. O SEG, certo? De segurança. SEG de segurança. Essa segurança aqui é a segurança pública. Tá aqui, né? Pública, para não confundir com a segurança jurídica. Transportando é o quê? O transportando é o transporte. Transporte. E o preso é proteção, certo? É previdência social, perdão. Previdência social. Então, essa foi uma forma que eu utilizei para memorizar o artigo 6º. Mas você pode, se você for bom ali, pô, educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, segurança pública, proteção à maternidade, trabalho, transporte e previdência social. Esses são os direitos que estão previstos lá dentro do caput do artigo 6º e que a Constituição entende ali como sendo os direitos sociais. Mateus, só são esses os direitos sociais? Não, como eu falei para vocês. Aqui é um rol exemplificativo, certo? A gente tem outros direitos sociais. Por exemplo, o meio ambiente é considerado um direito, certo? Então, temos vários outros direitos aqui que estão previstos dentro da Constituição e os sociais são esses aqui, mas não é um rol taxativo. E aí, quando a gente fala de direito social, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um tema aqui que é reserva do possível. Puxa aqui, ó, coloca. Reserva do possível.
Quando a gente fala em reserva do possível, é o quê? A reserva do possível, ela não é absoluta. Já vou explicar. Não é absoluta. Então, o que é a reserva do possível? Ela está dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, então eu só tenho esse dinheiro para gastar com isso. Então, por isso que ela não é absoluta. Mesmo que o Estado diga que não tem condição, eu preciso garantir o quê? O que for economicamente possível. Possível. E aí a gente fala aqui, tá certo, sobre o mínimo existencial. Então eu não posso utilizar a reserva do possível, o Estado não pode utilizar a reserva do possível, galera, como sendo, certo, um empecilho para a garantia dos direitos. Ah, eu não tenho condição, o Estado está sem condição, então a gente não vai garantir determinado direito. Isso está errado. Isso não é permitido aí dentro do nosso ordenamento jurídico quando se trata dos direitos sociais. Então guarda esse tema aqui. Não é um absoluto, não é um caráter absoluto, mas a gente vai buscar ali o que for economicamente possível. Então, basicamente aqui é o que você precisa entender, que é ligado ao uso econômico do dinheiro da administração. E aí, quando a gente fala também de reserva do possível, a gente trata do mínimo existencial. Mínimo existencial. O mínimo existencial é o quê? O mínimo existencial está relacionado, galera, que mesmo que o Estado diga, olha, eu não tenho dinheiro, mas pelo menos o mínimo você tem que garantir. Então, é o acesso a direitos. Acesso a direitos. Direitos. Certo? Já vai anotando aí. O objetivo aqui é garantir a dignidade da pessoa humana. Então, olha só. Mínimo existencial é o acesso a direitos com o objetivo de garantir a dignidade da pessoa humana. Pô, não tem remédio no SUS, mas pelo menos o mínimo existencial precisa ter, certo? Não tem consulta médica, não tem médico. A administração está sem condição de pagar o médico, mas pelo menos um médico precisa ter naquele local para prestar um atendimento. Então, isso é o mínimo existencial. Então, o Estado ele não pode estabelecer uma falta e muito menos justificar essa falta dizendo que é falta de dinheiro. Ah, a falta do médico é porque a administração está sem condição de pagar. Peraí, não pode alegar a reserva do possível para o mínimo existencial. Fez sentido para vocês? E aí a gente continua aqui. Se porventura o Estado não garantir, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a presença aqui do judiciário. Então, se a gente não tiver a garantia, então, se tiver uma falta do Estado, quem vai entrar aqui nesse caso? Quem vai entrar aqui vai ser o judiciário. Deixa eu colocar de azul mesmo. Judiciário. Então, o judiciário vai entrar com o objetivo de garantir aquele mínimo existencial. Olha, o Estado não quer garantir uma cirurgia para um determinado indivíduo porque essa cirurgia é cara e o Estado está alegando que não tem condições para pagar. Certo, mas aquela cirurgia é o mínimo necessário para a sobrevivência daquele indivíduo? Então vamos ajuizar uma ação ali, solicitar que o judiciário determine que a administração, o executivo, o legislativo, mas basicamente aqui o executivo, que é quem fica responsável de administrar, vá lá e garanta o mínimo existencial para aquela pessoa. Beleza? Então, continuando aqui sobre esse tema de direitos sociais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que cai muito quando fala de direitos sociais, que é a parte dos direitos dos trabalhadores. Então, eu ando sempre com essa colinha aqui. Por quê? Porque a gente faz questões e pega lá, dentro das questões, quais são os temas que mais são cobrados. Então, essa aula da gente aqui, eu vou dividir em duas. Então, vai ser essa aula que eu vou entregar para vocês agora e outra aula que vai sair logo em sequência, dando continuidade aos direitos dos trabalhadores, porque são muitas coisas. Mas o que de fato é mais cobrado, a gente retira das questões, monta um material aqui e traz para vocês. Então, já deixa o seu like aí,
curte, compartilha com seu amigo que está estudando e se inscreve no nosso canal, porque o nosso canal está começando a crescer, a se desenvolver e a sua inscrição é super importante, beleza? Então, quando a gente fala de direitos dos trabalhadores hoje dentro da nossa Constituição, é um direito social, Matheus? É sim, tá? Direitos... Muito longe. Direitos dos trabalhadores. Direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, certo? Esses direitos que estarão garantidos a eles, está previsto a partir do artigo 7º, tá? Então, a partir do artigo 7º da Constituição, a gente já vai ter essa presença, tudo bem? E aí a gente vai entender aqui alguns pontos importantes. Primeiro, da mesma forma como esses direitos que estão dentro do artigo 6º, os direitos que estão previstos a partir do artigo 7º são direitos que trazem um rol exemplificativo. Então, um rol exemplificativo é o quê? Olha, aqui é só exemplos. Exemplos de direitos que vocês vão encontrar dentro da Constituição, que são direitos dos trabalhadores. Mas, além desses direitos, a gente tem 1 milhão de direitos aí. E aí, nem à toa que a gente tem a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela complementa a Constituição de 88, trazendo ali outros direitos. Mas, Matheus, a CLT, ela é mais antiga. É mais antiga. Mas o objetivo é justamente detalhar quais são os direitos dos trabalhadores que são garantidos lá dentro da CLT, beleza? E aí, esses direitos aqui vai atuar tanto para o trabalhador urbano, rural ou avulso. Urbano, rural ou avulso. Então, para essa galera aí, todo mundo vai ter lá um pedacinho dos direitos. Os funcionários públicos, tem lá algumas garantias que são garantidas, que são apresentadas aos funcionários públicos, entendeu? Então, vai ter lá, sim, também algumas garantias, férias, 13º, remuneração ali, são garantias que também serão atribuídas aos funcionários públicos, mesmo que eles não estejam regidos pela CLT, entendeu? Então, é bem importante você anotar o que eu vou colocar aqui. E aí, o que a gente consegue perceber muito em questão de prova? Esse tema aqui, ó, salário mínimo. E talvez é o que você está ganhando no momento, antes de garantir a sua aprovação, garantir a sua farda, que eu sei que vai chegar, certo? Desde que você se dedique, prepare ali, estude, certo? Revise, faça simulado. O objetivo é que você chegue lá na sua prova entendendo o perfil da sua banca, o que a banca mais cobra, e o simulado ajuda muito nisso, tá? Então, o salário mínimo, certo? Ele tem algumas características. Primeira, ele será fixado em lei. Então, existe a lei ali que vai determinar o salário mínimo. Nacionalmente unificado. Ele é unificado. Então em São Paulo o salário mínimo é 1.430. Em Alagoas o salário mínimo é 1.130. Não. Ele é unificado nacionalmente. Fechado? Existirá alguns requisitos. Certo? Existirá aqui, ó, reajustes periódicos. Então, todo ano, o assalariado fica esperando o presidente da República determinar quanto é que vai ser o salário mínimo para o ano de 2026, 2000. Quando você passar no concurso, filhão, você não vai mais se preocupar com reajuste de salário mínimo, não. Você vai esperar agora a sua categoria, que seria aí da Polícia Militar, no caso para os praças, solicitar ali o governador, ou fazer algum requerimento, o governador aprovar algum projeto de lei de aumento do salário. Você não vai mais se preocupar com esse reajuste periódico, certo? Então, entende-se que o salário mínimo ele tem esse reajuste anual, reajuste periódico, e ele vai ter uma porcentagem ali. E aí, outra coisa, proibição de vinculação.
que são de vinculação. Não posso vincular o meu salário mínimo como qualquer condição, certo? Como condição de existência ou algo do tipo, condição de trabalho, certo? Então, não posso vinculá-lo a nada. Mas aí o que, é que a gente precisa entender? O que de fato é cobrado aqui? Essa parte dele ser fixado em lei, quando ele é unificado, e essa parte dos reajustes periódicos. Tudo bem? Então, anotou isso aqui, guardou, vai fazer questões, você vai conseguir entender que dá para acertar questões com tudo isso aqui que eu estou entregando para você. E não vai acertar pouca não, vai acertar muitas questões. Outra dica que eu dou para você, tá estudando, porra? Vai lá e faz a leitura da porra do texto de lei, velho. Se você não fizer a leitura do texto de lei, nada vai adiantar. Eu só fiquei aqui com o resumo, montei o meu caderno. Beleza, mas você voltou na lei, porque às vezes a banca ela cobra o texto de lei. Isso aqui é para você ter algumas palavras para que você consiga lembrar, certo? Das características de como funciona. Mas a leitura do texto de lei vai te ajudar a entender se, esse termo aqui está certo. Não, isso aqui está errado. Essa vírgula aqui muda o sentido. Essa palavra aqui nega toda a frase anterior. Então, por isso que vocês têm que fazer a leitura do texto de lei. No início eu não gostava, certo? Não vou mentir para vocês. Gostava de pegar a aula assim, que estava ali já pronta, montava o meu caderno e ia fazer questões. Mas depois que eu fui fazer a leitura do texto de lei, a minha porcentagem de acerto de questões aumentou bastante. Então, olha só, eu tenho que casar os dois. Não é só um trabalho, tá? É um trabalho aí conjunto. Vamos continuando aqui, que ainda tem muita coisa. Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Não, vou colocar aqui para ficar mais organizado. Súmula vinculante 14 é 16. Súmula vinculante 16. Ainda está relacionado a esse tema aqui do salário mínimo. Ela vai falar sobre a garantia do salário mínimo, certo? No serviço público. Garantia do salário mínimo no serviço público. Então, existirá uma garantia do salário mínimo? Sim. A remuneração total não poderá ser inferior. Então, olha só, vou colocar aqui o símbolo do cifrão. Não poderá. Então, não pode ser inferior ao mínimo. Às vezes eu ficava estudando esse tema de direitos sociais e eu ficava pensando, mano, será que isso um dia vai ser cobrado em prova de carreiras policiais? Mas cai, galera. Por mais que pareça um tema que é muito mais administrativo, foge ali da atuação de vocês, porque a gente quer estudar o quê? A casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador. A gente quer estudar o artigo 5º, certo? A gente quer ser o craque do artigo 5º porque é de fato que cai lá para o dia a dia do policial, né? Mas uma hora ou outra, uma questão dessa vem sendo cobrada ali, que a gente mais percebe que o concurseiro acaba deslizando por um detalhe, por uma informação que ele não guardou quando estava prestando atenção ali na aula. Então, deem um determinado valor também para temas que talvez você não goste. Então, dentro da matéria de direito constitucional, tem muitos temas que eu não gosto, mas eu preciso estudar, tanto para dar aula para vocês, como também para eu fazer outros concursos, certo? Então, tipo, poderes, executivo, legislativo e judiciário. Talvez nem todo mundo goste de estudar. É chato. Competências. Pô, para estudar competências você tem que ter paciência para entender, para ler, para montar resumo. Mas eu estudo. Porque quando vem cobrando em prova, é o que vai destacar se você vai conseguir a sua aprovação ou não. Então, súmula vinculante 16 vai trazer que é uma garantia do salário mínimo ao servidor público e essa remuneração do servidor não poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, não poderá ter um servidor que ganhe menos do que um salário mínimo. Beleza? Então, continuando aqui, já falamos muitas coisas, mas antes de eu continuar, eu queria só trazer uma informação bem legal. A gente está disponibilizando para vocês que estão estudando aí para a Polícia Militar do Ceará um combo completo de simulados. A gente produziu ali simulados voltados para a banca, que foi a banca escolhida, certo? Para o concurso da Polícia Militar do Ceará, e também montamos 500 questões comentadas. O objetivo é entregar para você um melhor conteúdo, certo? Direcionado,
para que você possa revisar o tema que você vem estudando ali para o seu concurso e chegar na sua prova afiado para acertar questões e garantir a sua aprovação, que eu sei que é o que você quer. Então, eu coloquei o link aqui na descrição, tá por R$19,90. Então, clica lá no link, acessa, acompanha os seus simulados e qualquer coisa a gente vai estar à disposição aqui no canal. Comenta, me procura nas redes sociais. No final, eu vou colocar aqui o nosso Instagram. E sempre que tiver alguma dúvida, eu sempre vou estar lá disponível para ajudar vocês, certo? E o objetivo é que vocês garantam a aprovação, tudo bem? Eu quero que vocês sejam aprovados e me chamem aí para o curso de formação para acompanhar lá a formatura, a aula inaugural. Eu faço questão de comparecer. Então, ponto importante aqui, continuando agora o nosso tema. Prescrição dos créditos trabalhistas. Já ouviu falar desse tema? Prescrição dos créditos trabalhistas. Vou abreviar aqui. Cara, eu achava que essa parada não cai em concurso, mas cai. Certo? Fui fazer algumas questões e eu percebi que cai. Estava até meio enferrujado sobre esse tema, mas estudei, revisei, fui fazer questões, depois montei um material. Então, o que é que ele vai falar aqui? Prescrição dos créditos trabalhistas que você precisa entender. Existirá aqui, galera, um prazo de até 2 anos para ação, e aí eu vou explicar para você com um exemplo. Então, um prazo de até 2 anos para a ação. E ainda eu vou ter o quê? 5 anos. 5 anos para quê? Para ser discutido. Vou colocar aqui em vermelho. Discutido. Certo? Isso aqui na data. Tá? Data de extinção. Vou colocar um exemplo aqui que vai te ajudar e vai fazer com que você entenda isso de uma forma bem prática. Vamos dizer que agora você foi aprovado no concurso da Polícia Militar. Aí você vai de demissão do seu trabalho. Saiu, certo? Então você foi demitido. Pediu para o seu chefe lhe demitir porque você estava aprovado aí no concurso da Polícia Militar. Pô, que legal, né? Mas vamos dizer que tem alguns direitos, alguns créditos trabalhistas que você não recebeu. Você, como, certo, um cidadão ali que tenha esse benefício, que tenha essa garantia, você tem até 2 anos para que você entre com a ação. Então, eu tenho até 2 anos para entrar com a ação. Eita, lembrei, trabalhei em uma empresa X, porém eu não recebia dessa empresa. Pô, eu tenho até 2 anos para solicitar esses meus direitos. E eu vou discutir quanto tempo? Quer discutir? Eu vou debater, eu vou correr atrás de até quanto tempo? Até 5 anos da data de extinção. Então, eu vou buscar os últimos 5 anos. Certo? Então, mas eu fiquei 10 anos lá. Beleza. Mas a lei só vai dar direito para você discutir 5 anos, os últimos 5 anos. E esses 5 anos serão discutidos a partir da data de extinção daquele contrato. Tudo bem? Então, é um exemplo aqui e que faz com que você entenda essa questão da prescrição dos créditos trabalhistas. E é bem assim que a banca ela vai cobrar em concurso. Ela vai trazer uma história bonita e tudo, falando de como a pessoa saiu, porém ela tinha direitos, certo? E aí passou 2 anos e 1 mês, essa pessoa tentou entrar com ação, ela terá direito ou não, ou então quanto tempo ela poderá discutir. Se você anotar esses 2 prazos, você não erra a questão de concurso relacionada a esse tema. Fechado? E aí, continuando ainda, não acabou. Vamos falar sobre a proibição do trabalho. Do trabalho. Certo? Então, deixa o seu like. Estou dando aqui o meu melhor, entregando um conteúdo que você precisa, certo? Para ser aprovado e garantir ali o seu concurso. E aí, quando a gente fala de proibição do trabalho, a proibição do trabalho, ela terá algumas características aqui, ó. Primeiro, entre 14 e 16 anos, o indivíduo poderá trabalhar como jovem aprendiz. Deixa eu pegar aqui esse lápis. Como jovem aprendiz. Vou colocar aqui, ó. Aprendiz. Aprendiz.
Então, ele poderá trabalhar como um aprendiz. Abaixo de 18. Abaixo de 18. De 18 anos. Será proibido. O que é que vai ser proibido, Matheus? O trabalho noturno, o trabalho perigoso e o trabalho insalubre. Anota aí. Trabalho noturno, mas eu trabalho. Isso, é proibido. Seu chefe ali está cometendo erro. Perigoso e insalubre. Beleza? Então, essas são situações que serão proibidas para menores de 18 anos. Ah, mas tem um amigo que ele trabalha na lanchonete à noite como entregador. Nem tem habilitação, menor de 18 anos. Errado. Errou 2 vezes. Mas eu vou julgar? Não, o cara está buscando ali um trabalho, mas perante a lei, né? Diante da lei, ele vem estar errado. E o empregador está mais errado ainda, que está sujeito a pagar multa e tudo. E se ele tem menos de 18, mas está entre 14 e 16 anos, a condição de trabalho para ele é como aprendiz. Então, isso é o que traz a Constituição. Não cabe a sua nem a minha opinião. Quando vier lá, contando uma historinha, trazendo os fatos, você vai marcar conforme a lei. E a lei, dentro da Constituição, ela traz isso aqui. Beleza? Então, a gente finaliza essa aula sobre os direitos sociais, certo? E aí falando também sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. A gente vai continuar a próxima aula falando desse tema. Então não esquece, vai lá no link da descrição do nosso curso, acessa todo o conteúdo que eu disponibilizei lá para vocês, dá um valor promocional. Vou sair para que você possa tirar um print e segue lá a gente no Concurseiro Fica a Dica, o nosso Instagram, tá? Vou colocar aqui, ó, @Concurseiro Fica a Dica. Eu estou sempre colocando lá informações, dicas, certo? Alguns resumos de aula, certo? Passando bizus para vocês, para que vocês possam garantir a aprovação de vocês, que eu sei que é o sonho de todo mundo. Foi o meu sonho há um tempo atrás e eu garanto para vocês, ser aprovado, sair aquele peso das costas de incapacidade, pô, não consigo, não tem como, isso é muito legal. Prova que você pode, tudo que você desejar, desde que você plante, aguarde a colheita, você vai conseguir. Então tira aí o seu print, até a próxima aula, tamo junto, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá?